aqui. Então, tá bom. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Conselho Administrativo da Pauliprev. Hoje, uma reunião extraordinária no dia 26 de julho de 2021. É um chamamento de uma reunião extraordinária para discutirmos um assunto com pauta única. Portanto, não teremos aprovação de ata e nem assuntos gerais na reunião de hoje, atendendo às recomendações do Tribunal de Contas para quando se tratar do assunto investimentos, que seja uma pauta exclusiva. Então, na pauta de hoje, deliberação sobre o aceite da proposta da cessão de crédito de ativo pertencente ao Fundo Ilíquido Sucos do Brasil, do Fundo Piatã, de acordo com a apresentação realizada na reunião ordinária do dia 19 de julho de 21, e com os materiais enviados previamente para análise, para declaração de voto por ocasião de realização de Assembleia Geral de Cotistas do Fundo em discussão, agendada para o dia 2 de agosto de 2021. Então, conforme nós discutimos e o Douglas já explanou bastante na reunião passada, e nós já deixamos essa reunião extraordinária agendada para que nós pudéssemos deliberar o aceite da proposta. O Comitê de Investimentos tem uma assembleia de cotistas no dia 2 de agosto, portanto, esse é o motivo de ter chamado uma reunião extraordinária antecipada, para que o Conselho Administrativo se posicione e auxilie na deliberação de que o Comitê de Investimentos tenha que se posicionar nessa assembleia de cotistas. A Eliette já havia mencionado que tem algumas coisas para trazer para a gente, que ela realizou algumas pesquisas. Você quer colocar agora para todo mundo, Eliette? Eu acho que o Douglas vai ter que colocar, porque eu não consigo, né? Então, o Douglas vai compartilhar a tela com a gente e a Eliette vai explicando do que se trata, tá bom? Vou passar a palavra para a Eliette. Eu vou falando que número que é, se você muda ou não, tá, Douglas? Porque eu vou abrir o meu aqui para ir acompanhando. Perfeito. Boa noite, gente. Eu fiquei um pouco preocupada com a votação de hoje, né? Essa que nós temos que definir, afinal de contas, é uma responsabilidade grande, né? Tudo bem que nós temos outros cotistas que ainda vão ter que votar, mas é um valor bastante significativo. Então, eu fui fazer algumas pesquisas baseadas nos materiais que o comitê encaminhou, e a primeira tela, né, é sobre a questão, quando foi feita, a Justiça decretou a recuperação dos sucos, como que é? A fábrica? Esqueci o nome. Sucos Jandaia, que pela briga dos irmãos, é Sucos do Brasil. Isso. E aí aqui eu encontrei uma coisa interessante, onde fala que os dois, na verdade, os dois herdeiros, dividiram, em função de problemas entre eles dividiram a fábrica ao meio. E que mais para frente, esse Cláudio, mas que depois eu detectei que é o Antônio Cláudio, ele comprou a parte do outro, né? E aqui até fala que ficou com a questão dos Sucos do Brasil, que tem a ver com o nosso fundo. Baseado nesse nome, né? Pode passar para a segunda tela? E aparece, inclusive, que teve pessoas interessadas em comprar, mas que a família não quis. Esse é o link da onde eu tirei. A próxima, baseada nesses nomes que eu peguei pelo Comitê de Investimentos, está aparecendo uma tabela, não está? Tá. Sim. Isso. Tá. Aparece, todas essas empresas, se vocês olharem, consta lá no nosso endereço. Eu falo nosso porque, né? Aparece o endereço da fazenda, quilômetro 52, 54, 56, tem esse daqui que é o Caju do Brasil, que fala como o nome de uma outra fazenda, mas se vocês verem o complemento, é a mesma coisa, e todos estão ativos. Tem as atividades econômicas, alguns têm até o capital, outras não, e aparecem os sócios. Alguns sócios, eles se repetem em vários lugares, né? Então, tem os Sucos do Brasil, é um CPE, é um MPJ, aí tem Jandaia Indústria, tem outro, MF, que é aquilo que originou tudo, que o Douglas nos passou, tem essa Bali Participação, Caju do Brasil, e IEP é uma OCIP, que depois eu vou mostrar para vocês. É um trabalho que é feito a nível de comunidade, para a população dali, junto a estudantes com qualificação profissional, é um trabalho legal. Onde esse Luiz Sérgio
esse Luiz Eduardo, que é um dos sócios, hoje é o presidente. Na outra folha, você faz o favor de passar para mim? Está escrito Prado Chaves. Ainda não, está no restante dos quadros. Prado Chaves, perfeito. Continua com os mesmos endereços. O segundo fala Rodovia Santos Dumont, mas no complemento vocês vão ver que é a mesma coisa, ó. 54, Poente, Edifício Cajueiro, Sala 3, são empresas todas com CNPJs também, todos diferentes, podem ver, que também consta com o endereço lá. E consta que está ativo. Se eles estão, não sei, mas são várias, certo? Vocês vão ver novamente o nome daquele José Luiz Eduardo Figueiredo, em um deles, dele principalmente, muito ligado, inclusive, a esse instituto. Olha até o final, por favor, Douglas. Preocupação com o meio ambiente, achou? Espera aí. Sim, achamos. Esse daí está no site do Jandaia, onde fala, eu peguei uma parte só, tá? Vocês vão ver embaixo a questão dos links, e fala desse instituto, o Instituto da Educação Portal, tá? Que, olha, é um programa social que visa a questão da educação, com cursos fantásticos para os jovens daquela região, e muito assim, já ganhou prêmios, inclusive. E aí, outra folha, dentro do site também da Jandaia, aparece um relatório sobre a empresa. Então, é uma coisa muito atualizada. Conta um pouco do histórico nesse relatório da apresentação da empresa, né? E fala que ela está protegendo mais de 2.500 hectares de verde, lembrei da área, né, da fazenda, e fala que a água é completamente irracional porque eles utilizam, né, eles abastece lá, vamos falar assim, tanto com a questão da luz solar, como da água. Eu não consegui colar aqui para vocês verem. Tem uma foto escrito Sucos do Brasil. Depois ele fala um pouquinho que tem uma estação de tratamento lá dentro, o ETA, e um sistema de osmose reversa, que eles ganharam, inclusive, um prêmio pela Folha de São Paulo, se eu não me engano, e mais uma câmera, que daqui a pouco vai aparecer aqui, eu não lembro agora. Então, pelo tipo de trabalho que é feito nessa proposta de osmose reversa. Aí aparece foto do ETA, maquinário, irrigação, né, porque eles falam como eles reutilizam essa água ali na fábrica. E aparece uma foto externa da empresa apresentando 4 pavilhões. Na outra folha, ela fala, né, que ganhou o prêmio da Eco do Brasil, da Folha de São Paulo, com a Câmara Americana do Comércio do Brasil, e tem a foto da premiação, inclusive. Aí um outro item fala da Estação de Energia Solar do Suco Jandaia, que é uma coisa, assim, fantástica, pelo que eu entendi, dos painéis solares, é imensa. Inclusive, encontrei, quando eu joguei isso, só que eu não consegui copiar para vocês, parece brincadeira, mas começou a sair do ar. O site é da empresa que fez esses painéis, colocando que é na Jandaia a maior empresa de suco de todo o Nordeste. Então, aparece essa energia solar, esses painéis, e aparece, inclusive, falando unidade Pacajus e a potência. E aí coloca ainda outros itens nesse relatório sobre responsabilidade social, balanço das ações nas áreas de cultura, esporte, lazer, eventos, e o trabalho interno junto ao seu grupo de trabalhadores, tá? Tem muita coisa nesse relatório, tá? Então, tá dentro desse primeiro link aqui, Conheça a Jandaia. Do Instituto de Educação Portal, ele é de 2017, e ele tem a sede, a matriz é ali, mas ele tem mais 6 unidades espalhadas pelo Ceará. Aqui, na outra página, vocês vão ver o link do que eu peguei, né, sobre esse instituto. Então, nessa área existe uma OCIP, tá? Daí eu fico me questionando como uma OCIP que tem que ter uma autorização a nível de ministério para funcionar,
consegue uma autorização desse tipo, porque é uma entidade sem fins lucrativos e obtém-se verbas. E aí você questiona como que está isso, né? Aí eu pus aqui a questão da falência da fabricante dos sucos Jandaia, né? Onde fala, na outra linha, na outra página, fala que decretou a falência sem prejuízo da recuperação judicial da indústria comercial Jandaia. Agora, na próxima, vocês vão ver outros quadros. São outras empresas que constam lá também. Lembra no começo que eu falei daqueles... Começa da história falando do Pedro Figueiredo e do outro, que esse Pedro teria vendido a parte dele para esse Antônio Cláudio? Pois é, esse que vendeu, o Pedro Filomeno, no mesmo endereço, vocês vão ver no quilômetro 52, 53, participa de todas dessas empresas. Se vocês vão ver na primeira, aquela agroindustrial, ele é sócio, e junto com ele tem a Guarani. Se você entra do lado na Guarani, é ele outra vez com a família dele, os filhos. Que você vai, por outro lado, na Guarani Agropecuária, é ele com os filhos. A Flambel tem a agroindústria, e do lado vocês estão vendo que é um tipo atacadão, chama Lojão, tá? Onde eles também são os sócios. Se vocês forem até o final, também são sócios. E tem o último, que é a Indústria Comercial Sucos Tropicais Limitada, que não é nenhum daqueles que eu mostrei para vocês nos outros quadros. É outro ainda, onde aparece o Antônio Cláudio, dada aquela historinha no começo, e esse de Walter. Então, só para vocês verem, acaba todos os quadros para eles verem umas fotografias. Esse eu consegui copiar. Deve ser da beirada da estrada, da rodovia. Então, tem suíno, caprino, tem de tudo ali. E tem uma loja que é um atacado. No mesmo endereço. Tá comigo junto, Douglas? Isso, eu tô nas fotos. Nas fotos. Depois das fotos, vocês vão ver todos os links de onde eu tirei. E aí fala um pouquinho, junto na mesma página, do seu Filomeno, né? Esse que a gente estava conversando. Ele tem 7 empresas, né? 9 ativas, e como vocês viram, são essas que eu coloquei aí em cima. Essa pessoa, o seu Filomeno, aqui no caso, José Filomeno, vocês verem na próxima folha, ele foi prefeito, tá? E nesse papel que eu mandei para vocês, nessa folha, fala que o desembargador decretou a prisão dele e mais 14 pessoas, por isso que vocês estão vendo em negrito que eu pus, de acordo com o Ministério Público. Tá? Na outra folha aparece as pessoas afastadas, que vocês vão ver que são várias pessoas da família, e também quem foi afastado e quem foi preso. Na outra folha aparece que ele conseguiu uma liberdade um mês depois, né? Ele conseguiu a liberdade. Ele foi prefeito de 2009 a 2012, justamente esse momento que a gente passou com esse fundo, e hoje o filho também é prefeito por 2 vezes, é atual e já foi. Na outra folha aparece ele também, e o pessoal questionando, isso é bem recente, do ano passado, questionando, porque até hoje o processo daquela questão do que ele está sendo investigado não caminhou. Parou em 2018 e não caminhou. E o valor atinge esse valor, 9 milhões, que corresponde à saúde, educação, e na outra folha eu também achei sobre assistência social. Pode passar. Agora eu estou no acórdão. É o acordo da promoção social. E em último, nessa mesma folha, a última parte do acordo, aparece essa Progiarte, foi aquela empresa que eu falei que eu não consegui copiar, que mostra a propaganda do Jandaia, porque foi ele que fez os painéis. Acabou da família Figueiredo. A outra folha é da Clara Imobiliária, onde um dos sócios possui essas várias empresas, que vocês estão vendo, inclusive o Nova Clara. A Clara Imobiliária, para todo mundo recordar aí, é a proponente, tá? Da proposta. Isso. Lembrando que fez a proposta para nós. Ele foi vice-prefeito em 2014, na cidade do lado, e também a sócia dele é vereadora, foi vereadora em Aquirás, em 2011, e hoje é servidora pública como professora.
Eu só quis mostrar isso para vocês porque eu fiquei um pouco preocupada. Pode tirar, Douglas, obrigada. Eu fiquei um pouco preocupada quanto a importância da gente votar hoje. Porque se a Jandaia e todas, não sei se estão ativas ou não, como foi colocado pelo Douglas, pelo André. Pode ser que eles não estejam funcionando, mas existe uma empresa ativa ali. A única coisa que eu vi, a fotografia mesmo, foi dessas na beirada da rodovia, que é o mesmo endereço da fazenda. Então, assim, eu fico um pouco preocupada da gente hoje ter que assumir isso, uma votação, né, sabendo só do valor da área nua, com ter uma estação de tratamento lá dentro, com essa sofisticação de tecnologia até na questão solar, se destacando na região, uma OCIP lá dentro. Então, gente, eu queria colocar isso para a gente discutir o que nós vamos tomar de providência, porque me preocupou. Pois bem. Pronto, posso falar, Eliette? Pode, eu acabei. Era só isso. Eu fiquei preocupada e eu quis compartilhar. Tá. Eu acho bastante válida a sua preocupação. Acho que a sua pesquisa com tudo isso foi, para mim, muito mais esclarecedora e muito mais eu tenho muito mais certeza agora do que eu já tinha quando eu saí da reunião passada. E apesar de eu só precisar votar em caso de empate, mas se eu tiver que votar, eu tenho certeza do meu voto. A sua preocupação é totalmente pertinente. Eu só acho que, por se tratar de um fundo ilíquido, de um fundo estressado e de um fundo que já está na lista de investigados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, eu não sei muito o que cabe a nós, enquanto Conselho, fazer, uma vez que as esferas superiores de legalidade já estão, né, com isso tudo em mãos, para tomar alguma atitude. Eu acho que eu até me sinto pequena diante disso, porque a Polícia Federal, que tem posse disso tudo, o Ministério Público, que são, né, os legisladores, os que são para fazer as leis acontecerem e condenarem, julgarem, etc., já estão com isso em mãos. Então, porque você encerrou a sua frase falando que ficou preocupado e a gente precisa saber o que fazer, eu acho que o que a gente podia fazer, a gente fez, que foi quando a Polícia Federal veio, entregou todos os documentos e nos colocamos à disposição para testemunhar o que fosse necessário, apesar desses investimentos não terem sido feitos na nossa época de conselheiros. Não, eu digo na questão da gente votar. Sim, agora... acaba sendo até dois raciocínios, né? Sabendo que é tanta bucha, você tem a chance de sair, devo sair ou devo ficar? Exatamente. Eu acho que a Eliette trouxe muito mais argumentos para se alguém tivesse alguma dúvida, desanuviar essa dúvida, clarear. Pois não, Fábio? Para ficar registrado, fazer uma pergunta para o Douglas. Douglas, a gente aceitando essa proposta, todo problema que vier a surgir, o fundo está livre em relação a essa fazenda. Se tiver dúvida, questão, qualquer coisa. Isso, porque ele não está vendendo a fazenda, ele está vendendo a dívida CCB. Sim. Que eu acho que eu posso até fazer a apresentação mais uma vez, para constar no vídeo, a explicação, né, que foi na reunião anterior, para a gente entender o caso. Se quiser, eu faço mais uma passada para explicar. A questão do leilão, que você falou na reunião anterior, desculpa. Que também, se for a leilão, faz 5 anos que está parado, né? Se a outra empresa lá conseguir cancelar também, aí isso vira uma bola de neve, né? Exato. Geralmente eles pegam o valor de laudo, a referência, que seria os 15 milhões e meio, né? É uma área grande, mas numa área que poucos compradores teriam interesse. Tanto é que só eles conseguiram achar até agora, somente essa Clara que teve acesso a ofertar. Tem o risco, né? No último slide eu apresento isso. Tem o risco de a gente, olha, eu acho que vale mais, com todos esses questionamentos levantados, né? Ainda mais a respeito de outra empresa, que seria a Sucos Jandaia, que também está devendo mais de 160 milhões, ou seja, já é um emaranhado de CNPJ isso daí. Para não quebrar, foi trocando e foi rolando dívida, né? O resumão da história. Eu perdi o linha de raciocínio aqui agora. Então, assim, se aceitar, é a CCB.
Não é a fazenda e a gente está continuando com os problemas. Extingue-se. Ela está falando, essa dívida que você tem direito à fazenda. Você me dá essas CCBs que eu vou correr atrás da fazenda. É isso. Perfeito. Para ajudar, posso até refazer a apresentação, Sandra? Que aí fica no vídeo certinho, fica completa? Deixa só a Nara fazer a pergunta que ela ergueu a mão, Douglas, e aí você já põe na tela, tá? Pois não, Nara? Não, é que eu estava tentando fazer esse raciocínio pensando um pouco no valor que era da época da debêntures, né, que era 25 milhões, e o valor ofertado que está sendo para comprar elas, né? Vamos pensar, eu não estou nem pensando na fazenda agora, mas sim elas por elas. O Douglas, nesse caso, a gente pode usar o termo deságio e aí pensar nesse diferencial, pensando nisso, ou na verdade, como ela não tem valor real de mercado, nem dá para trabalhar em cima desse argumento, né? Nem dá. Porque Nem assim, dá. a dívida é 25 milhões, se você atualizar, vamos falar que passa de 70 milhões. Entendi. Mas você nunca mais recupera isso. O que sobrou dessas garantias? A fazenda. Então não é uma proposta ele vai comprar a dívida para ele ter direito sobre toda a fazenda e não ter nenhuma reclamação, tanto do fundo como de outro credor. Só que não é assim, olha, é a dívida que a gente está negociando. Até como parâmetro, até saiu na mídia uns tempos atrás, o Banco do Brasil acho que vendeu 5 ou 6 bi de dívida há mais de 10 anos para o BTG, por uns 300 milhões, acho que foi, menos de 10% do valor de face. Porque assim, ó, já está há mais de 10 anos, já está vencida, o Banco do Brasil provavelmente tem que ter sido um bom negócio. O que vier é lucro desse negócio, entendeu? Então não é a dívida. Ah, Douglas, então a gente está aceitando a dívida por 12 milhões? Não. O fundo, se for atrás de todas as garantias, as que está bem constituída é só a fazenda. Ou seja, só temos a fazenda ou tentar recuperar. Aí é o risco, por isso que o gestor coloca. A gente pode tentar recuperar, ir para leilão, ver se consegue mais, mas a partir do momento que ele chega uma proposta, ele tem que passar para os cotistas, né? Que não parece que ele escondeu essa proposta, entendeu? Que é aquele prazo que a gente estima de 30, 40 meses, fora liquidez e tempo judicial, e tempo também para a gente continuar o fundo, né? É isso que pesa contra a gente também. A Silene pediu a palavra também, Douglas, só um minutinho, tá? Para você abrir a apresentação. Tranquilo. O Douglas, na ata que o André mandou posteriormente, tem na página 3 um parágrafo que fala sobre o gestor de não ter, em hipótese nenhuma, nem responsabilidade. Resumindo o texto, eu estou resumindo o parágrafo. Você pode explicar melhor esse parágrafo? Você lembra dele agora? Não, ele puxa como é fundo líquido, para não puxar responsabilidades passadas em cima dele. Nesse sentido, por isso que até no relatório ele bate bastante. A gente recebeu assim, a gente veio dessa gestora, não tem informação da CCB, não foi constituída de fato, e quando eles não têm responsabilidade para não, como é no direito privado, era dinheiro público, não podia fazer isso. Senhores, foi uma decisão de cotista, a gente recebeu a proposta e distribuiu a informação, a decisão de vocês. É nesse sentido. Porém, é o gestor que está fazendo a proposta. Não, então, ele recebeu a proposta, dele tem que passar pelos cotistas. Ele é o gestor desse patrimônio, então ele traz a situação. É claro que o ideal seria receber as CCBs, não tenha dúvida, receber desde o que foi, no mínimo, o valor investido. Dado que eles receberam esse fundo muito problemático, eles fazem questão de ter uma nota de corte. Gente, não correu atrás dos avalistas, não consegue mais correr agora, não foi a gente. Então, eles conseguem fazer o que eles se responsabilizam depois, pelos que eles fizeram, após eles assumirem. Não adianta trazer eventos passados, olha, foi uma CCB mal feita, mal constituída, ou a empresa escolhida foi ridícula. Não adianta trazer isso para a BRPP, porque isso aí foi de gestões passadas, eles nem estavam participando. Entendeu? Agora sim, por exemplo, teve fraude da BRPP nessa... Supondo, tá, gente? Teve uma fraude da BRPP, aí eles são responsabilizados. Se tiver a intenção, o dolo, né? O dolo, a culpa, dolo. A intenção, se você conseguir comprovar crime, que é até uma dificuldade que a gente tem em vários fundos, quando a gente pega, olha, é mal gerido, a grande dificuldade é, olha, você sabe que o cara é ruim, ele sumiu com o dinheiro do fundo, pagou consultorias, um exemplo,
Ele ficou 10 anos na empresa, agora você vem reclamar de prejuízo? Por que você não tirou ele, se você é dono da empresa? Entendi. Então, assim, aí eu tenho que comprovar que houve ato ilícito para conseguir comprovar alguma responsabilidade. É nesse sentido. Então, ela está colocando aqui, ó, estou dentro da legalidade, recebi a proposta, essas são as informações que a gente conseguiu levantar como gestor, estou passando para vocês decidirem. Entendeu? Porque, por exemplo, no cenário ideal, como que não tem CCB? Como que vocês pegam estoque perecível em garantia? No cenário ideal, mas é um fundo estressado. Lembra disso, entendeu? Um fundo bem constituído, a gente nem estaria fazendo essa reunião. Executa a garantia e recupera o valor, não tem problema nenhum. Mas é um fundo bem... Você vê que é comprado 25 milhões em 2009 e no 2010 já pede RJ. Como é que você investe num negócio que está tudo arrebentado desse jeito? Com dinheiro público. Se é dinheiro privado, você quer correr seu risco, tudo bem, mas dinheiro público não. Então, não era isso que eu queria saber. Eu fiquei na dúvida quem seria esse gestor que não teria responsabilidade nenhuma, considerando que a gente teria que votar. Né? E daí a responsabilidade seria de quem? Não, no eventual ato ilícito, todo gestor tem responsabilidade, tá? É no seguinte sentido, para não falar, o gestor aprovou, vou aprovar. Não, a gente, na visão deles é um bom negócio, mas o cotista pode discordar tranquilamente. Entendi. Obrigada. Consegui explicar razoavelmente? Consegui entender. Consegui. A Eliette levantou a mão, eu vou passar a palavra, depois eu passo para você, Edu. Eu não estou vendo na minha tela, o Edson também, então se precisar da palavra, faz igual a Eliette, levanta a mãozinha, que daí eu vejo, eu também não estava vendo a Eliette, mas eu vi que ela levantou a mãozinha para mim. Pois não, Eliette, depois o Edu. Abre o microfone, Eliette, está fechado. Eu tinha deixado meu microfone ligado e a minha tela desligada. Peço desculpas, porque é importante a visualização, né? Eu estava lendo lá naquele papel que a imobiliária Clara encaminhou, e até questionei o Douglas, que eles pedem a certidão de regularização. E eu vi que de tributos, né? Mas eu vi também que já se tenta isso há muito tempo e não se conseguiu. E agora vai conseguir? A gente fez pressão no administrador na última assembleia, até a gente questionou, né? Poxa, agora que aparentemente tem um bom negócio, né? Cada um com as suas particularidades. Tem um negócio razoável, né? Bom seria receber tudo de volta, lógico. A que pé que tá? São imposto de renda, e aí o fundo já entrou com o pedido na Receita para resolver a coisa de 600 ou 700 reais, salva o melhor juízo da memória, tá? Porque o fundo ficou de pagar no passado e não só por causa disso que está pendente. Mas diz a administradora, é a regularidade do fundo que faltou. Quando eles foram fazer os demonstrativos, o contador habilitado na Receita ainda era o antigo e a Receita recusou. Não, então eles estavam regularizando, é nesse sentido. Eu entendi errado, Douglas, eu entendi que era pertencente àquela área, não de relação ao fundo. Não, é que assim, para ter nenhum questionamento futuro depois que o fundo vendeu essa dívida... Não, tá. Isso. Porque assim, se a gente conseguir todos esses documentos... Vocês têm tentado também conseguir, mas não estão conseguindo saber qual é o valor hoje de tributação que está atrasado daquela área, não é? Isso, por causa que a alienação dela ao fundo está embargada faz 5 anos. E aí a gente não consegue saber quanto que esse buraco, né? Isso, não consegue nem entrar. Tá bom. Então, você não pode chegar lá e falar minha propriedade, porque judicialmente não é. Não é. Tá bom. Eu achei que era a mesma coisa, é diferente. Obrigada. Nada. Edu? Não está saindo sua voz, Edu. Aumenta o volume do seu microfone, porque ele está aberto, mas não está saindo. Não está sendo possível ouvir, Edu.
Agora você fechou o microfone. Não está dando para ouvir. Não está saindo a sua voz. Não está saindo. Oi, Edu, qualquer coisa, manda a sua dúvida pelo WhatsApp que eu passo para o pessoal, pode ser? Oi, Edu, vamos fazer assim? Eu vou abrir para o Douglas fazer a apresentação, aí depois você pergunta. Pode ser? Fala. Não. Peraí. Aí. Aí, agora saiu, Edu. Viu agora? Saiu. Legal. Técnica veio aqui. Viu? Boa noite a todos. Ô, Douglas, eu tenho, assim, que colocar aqui, né, que nós fizemos o investimento, a Poliprev fez investimento em 2009, né, nesse fundo, e foi na época que esse pessoal da Fazenda, esse pessoal, como a Eliette trouxe material, já estavam até sendo presos, né, respondendo processo e tal, e que foi investido o valor dessa fazenda naquela época. Eu olhei o material que você mandou, junto com o material da Eliette, e era 20 milhões aquela fazenda custava, né? Ela entrou no valor como garantia de 20 milhões. Quer dizer, o valor chegou a ser precificado em 40 milhões. Então, mas lá em 2009, quando ela entrou como garantia, ela tinha um valor de 20 milhões, né? Então, é uma fazenda, a gente falar em alqueires, que fica mais fácil, pelo menos eu entender, que sou lá do mato, ela tem 800 a 900 alqueires de terra, é uma fazenda enorme, né? E foi como a Eliette trouxe aqui para nós e colocou para nós a matéria que ela pesquisou, de que ali a avaliação dessa fazenda está muito abaixo do que eu imagino, porque em 2009 ela valia 20 milhões de reais, quanto custa uma fazenda hoje? Né? Não, tem uma dificuldade, Edu, porque assim, como os laudos variam, como minha mãe falaria, variam muito, porque quando eu tenho interesse em dar em garantia, eu falo para você que vale 40. Aí depois é terra nua para comprar, sabe, o interesse do comprador e do vendedor, porque quanto mais eu avaliar minha fazenda, mais em garantia eu consigo pegar no mercado. Então, para eles, se de repente tivesse um laudista lá falando que era 100 milhões, melhor, mas eu consigo levantar em CCB no mercado, na época, tá? Então, você tem laudos de 40, de 27, de 20. Então, se vira até a primeira decisão, a primeira proposta, nós cotistas que pedimos, eu quero um último laudo atualizado para tentar tirar essa nuvem em cima dessa conversa. Porque não, assim, se eu pegar a terra lá em 2009 e atualizar, lógico que a terra vale mais. Mas se esse laudo na época estava razoável para se aceitar? É uma fazenda de 880 alqueires, né, com a fábrica de 2.200 hectares, né? Eu não sei em alqueires a proporção. Que dá em torno de 800 alqueires. Oi, Edu. Exatamente. Mas a questão da fábrica de suco para estar numa gleba separada, pelo que eu consegui entender. Não está junto com a fazenda. Eu entendi que ela está dentro da fazenda. Eu entendi que ela está dentro da fazenda. A matéria que eu vi, ela está dentro da fazenda. Ela é lá dentro da fazenda. É que você procura, que nem as fotos que ele te passou, né, que a gente vê lá no laudo, assim, não dá para entender bem, mas eu procurando, assim, Google Maps, que nem o Douglas falou, algumas coisas, ela é tipo uma gleba separada. Acho que fizeram isso de propósito mesmo. Então, eu acho que a valorização, eu não sei, eu acho que a valorização dessa fazenda está muito aquém. É claro que é uma imobiliária que quer comprar, né? E não é à toa que ela está oferecendo, está chegando perto até do valor que foi avaliada pelo fundo, que a empresa avaliou. Eu acho que é uma diferença muito grande. E essa até é a minha justificativa, tá? Já é a minha justificativa do meu voto, já deixo aqui a justificativa. A hora de votar, eu vou votar da minha forma que eu imagino, já imaginando e até colocando como a valorização e a minha decisão como se fosse uma coisa um dinheiro meu, uma coisa que eu sentia na pele isso. Aliás, apesar de que eu sinto na pele também isso, né? Mas é preciso dizer para todos os servidores que nessa reunião que
o fundo, esse valor desse fundo, nós temos aí que vai recuperar em torno de, se for aceita essa proposta, em torno de R$1.600.000. Nós já recuperamos os 25 investidos, 16 milhões e pouco, né? Mais 1,6 milhão vai para 18, 19 milhões por aí. 18 milhões, em torno de 18 milhões, né? E que, então, era isso, basicamente isso, mas foi muito bem colocada, viu? Você explicou muito bem, a sua apresentação foi muito boa, Douglas, e a matéria da Eliette ajudou bastante também a gente a ligar uma coisa na outra, né? Ligar uma coisa na outra e ver no hoje o que está acontecendo também com tudo aquilo que aconteceu lá no passado, quando foi investido, isso lá em 2009, vamos frisar bem esse 2009, foi em 2009 esse investimento, de que já estava tudo isso acontecendo, e isso aconteceu por sacanagem mesmo. E o valor aplicado, né, foi 27.417.508, ano de 2009. Já recuperamos 16.606.212,71 Esse eu já confirmei com a gestora, caso tenha o aceite da proposta, tá? Esse valor vem integral para os cotistas, tem caixa já reservado conforme o plano de liquidação. Eu arredondei para 1.600.000, a gente passa para 18.206.000 recuperados, ou 66% sobre o valor aplicado em 2019. Em 2009, perdão. Muito bem. Obrigado, Douglas. Nada. Douglas, você quer fazer a apresentação para registro em reunião gravada em ata? Porque eu acho importante, aí fica então, bem... Pode... a gente já apresentou na reunião passada, que a gente vai dar tempo, né? Perguntando se você quer fazer a apresentação para registrar na reunião de pauta única, não tem problema. Então, pode apresentar, por favor. Obrigada. Perfeito. O que a gente está em discussão aqui hoje, que a gente já discutiu na reunião passada, vou passar para todo mundo já ter uma noção, é que o fundo ele investiu numa CCB da Sucos Brasil em 2009, como a gente já comentou, e ele recebeu uma proposta por essa dívida, tá? Então, assim, o que foi isso? Foi duas CCBs, número 96 e 121, ambas de 2009, o total que o fundo aplicou comprando essas CCBs, que prometia 140% de CDI, era 25 milhões. São dois instrumentos de dívida, um de 20 e um de 5, totalizando 25 milhões. Essas dívidas, elas têm garantia, consequentemente. As garantias dessas CCBs foram avais por pessoas físicas, né? Uma propriedade que é a Fazenda Pacajus, no Ceará, cessão fiduciária de CDBs emitido pelo Banco Chaim, penhor mercantil de mercadorias e cessão fiduciária de duplicatas a receber. Tá? Ele teria recebíveis à empresa e percentuais desses recebíveis ia repassar como garantia dessa CCB. Alguns problemas que a atual gestora ela encontrou, tá? Os CCBs sequer sabiam que existiam, os avais das pessoas físicas não estavam completos. Você teve um processo de execução de garantia da alienação fiduciária do imóvel, como ele já estava garantido na operação, ele foi tirado da recuperação judicial, e a gestora anterior não entrou contra as pessoas físicas, tá? O que foi uma decisão da época, que entendendo que o maior imóvel possível era a fazenda e que deveria perseguir esse imóvel. Essa imóvel que a gente está colocando é uma fazenda Tabajara, em Pacajus, é uma região frutífera aí de cajueiros, tá? O problema que a gente já vai comentar sobre ela é a Credimix, que também é uma outra credora da empresa, a empresa também deve para ela, entrou com recursos judiciais para não permitir essa fazenda ser para o fundo. Pode ser que ele tenha garantias em outras dívidas com esse credor. A respeito da cessão fiduciária de CDBs, o que o gestor nos informou é que eles não sabem nem se existe essa cessão fiduciária, se foi de fato constituída ou se já foi constituída, mas resgataram sem o aval dos credores, né? Que você tem a CDB, você está depositado, é uma garantia, a pessoa foi lá, sacou e o credor não deu ok, pode resgatar. Quanto às mercadorias, são mercadorias perecíveis. Na época, em 2019, o estoque perecíveis de sucos tinha uma obrigação de se renovar esse estoque, isso desde antes da empresa falir, e esse estoque não se tem controle, ele está dentro da fazenda que o fundo não consegue, não sabe nem se existe, né? Por ser suco, produto com validade
o perecível, né, como a gente já colocou, e se supõe que não tem mais valor nenhum, né, porque ele está dentro da fazenda ao qual o fundo não consegue adentrar. Das duplicatas também não teve nenhuma de constituição e conferência que de fato foi feito, tá? Então é o seguinte, a gente vê, resumidamente, dos 5 tipos de garantia, o que de fato temos palpável, dado que já se passou 10 anos desde a dívida, é a fazenda. Um pouco da Sucos Brasil, que é a empresa que foi investida. Ela entra com pedido de recuperação judicial em 6 de 2010, praticamente quase um ano depois que o fundo investiu. Conseguiu a CCB do fundo, né, para não ficar disputando junto com a recuperação judicial, o fundo conseguiu tirar lá fora, que não qualquer crédito, qualquer até mesmo a fazenda deveria ser vendida para pagar todo mundo, então o fundo conseguiu pelo menos puxar isso. Em 2017, teve a falência da Sucos Brasil. Ela foi revertida pelo Tribunal de Justiça do Ceará, ou seja, ele entendia que a recuperação judicial tinha viabilidade, por isso ele evitou essa decretação de falência. Esse é o histórico que a gente chega da Sucos Brasil. Falando um pouco agora da Fazenda. Ela estava garantida como dessas CCBs, né, os 25 milhões, uma das coisas era a Fazenda. O que acontece é que a Credimix, que é de uma outra dívida com as mesmas empresas, que é a MF Participações, e com os mesmos avalistas, que até como a gente viu na apresentação anterior, tinha várias empresas, está tentando disputar essa garantia. Ela está querendo que o fundo não fique com ela. Aí que a gente começa a ter o problema, ou seja, a gente tem uma fazenda, mas não está totalmente do fundo. O fundo já chegou a pagar a transferência para o nome do fundo, para constituir ela de verdade, recolheu o ITBI, até o gestor afirma nos comunicados que a gente enviou em torno de 380 mil reais, pagou o imposto, naquela época foi atribuído o valor de 40 milhões de reais nesse laudo, e está em discussão nos tribunais ainda se de fato esses embargos, até quando que a justiça vai de fato decretar que a fazenda é do fundo, porque aí a gente consegue entrar na fazenda, fazer um laudo mais real, porque a gente não tem a propriedade dela, está na matrícula, mas está embargada judicialmente, tá? Trazendo alguns dados sobre a fazenda. Ela é da rodovia BR-116, quilômetro 52, o tamanho dela é 2.225 hectares, é uma área boa, grande, não tem similares próximos, tá? Tem várias propriedades menores, mas desse tamanho não tem. O laudista atual, que é atualizado em novembro de 2020, do ano passado, estima em 25% de área de proteção ambiental, um terreno consideravelmente plano, possui cultura e construções. Ele até considera que as construções, pelo tamanho da área, acaba sendo irrelevante, na opinião do laudista. O laudo foi realizado externamente, tá? Não consegue entrar na fazenda, justamente porque a fazenda está em discussão com outro credor judicialmente. Trazendo os números da avaliação, tá? A Colliers é uma empresa grande, internacional, tem parâmetro no mercado. Eles atribuíram, resumidamente, né, o valor de terra nua de 6.800 hectares, vezes a quantidade de hectares, considerando a área de proteção ambiental e tudo, 15 milhões e meio. Para valor de venda, o valor de terra nua, ou seja, eles não conseguiram entrar lá e ver se tem alguma melhoria, alguma feitoria significativa que altere esse valor, tá? Foi feito de forma externa esse laudo. Aí eles fazem o valor de venda forçada, que até a gente do comitê reforçou que a gente discorda, a taxa de desconto atualizado, tá? Então você põe, olha, até eu liquidar essa fazenda, tirar a burocracia judicialmente, conseguir encontrar comprador, a gente estima que é 42 meses, a liquidez dela não consegue se vender. Ou seja, se o fundo negar a proposta e não houver outra proposta, a gente tem um prazo de 40 meses aí estimado para resolver e desembaraçar essa fazenda. Ela não está desembaraçada, a gente não sabe se os impostos estão quitados, se tem algum processo trabalhista contra essa fazenda. A gente não tem noção, porque a gente não deteve a propriedade para poder levantar como dono dela. E a taxa de desconto utilizada a gente vê que não é usual no mercado, acho que é mais pela dificuldade, o laudista justificou assim, em se torná-la líquida, por isso que a taxa foi maior. Perdão. O laudista, ele chega no valor de liquidação forçada, no valor de 7.760.000. O que a gente do comitê fez? Deixa eu ver se eu já trago na próxima tela. Trazendo um pouco o histórico.
Não é a primeira vez que essa Clara Imobiliária faz essa proposta, tá? Ela quer comprar as duas CCBs, ela não é a fazenda, ela quer a certeza total que a gente não vai... A dívida toda que protege a fazenda, vamos dizer assim, tem a fazenda em garantia, ela quer comprar essa dívida. Ela oferece pagamento em 15 dias à vista, não vai ser parcelado, então em fevereiro deste ano ela fez uma proposta de 7.800.000, o comitê prontamente recusou, a alta taxa a gente não está nem um pouco razoável. Em abril de 2021, 9 milhões, alta taxa de desconto, que eu já vou explicar o que é isso, por que a gente recusou, e agora em junho ela veio com a proposta de 12.013.000, que é o que a gente está discutindo aqui hoje. Como é que a gente chegou a essa taxa? A gente fez o quê? A gente pegou a taxa de LTN, tá aí o que a gente chamou de taxa 2, tá? A taxa 1 é do laudo, a mensal e anual, e o título hoje de dívida pública, a gente consegue pegar esse dinheiro e deixar investindo, ele está pagando 9,17. Eu deixei a mesma taxa do dia 16, até olhei hoje já está 9,26, está um pouquinho maior. E eu trazendo isso a valor presente, nos nossos cálculos de desconto, no mesmo prazo de 42 meses, daria 11.400.000. Porque aí é um racional econômico, a gente consegue justificar o porquê que eu estou aceitando esses 11.400, por quê? Se eu pegar 11.400 hoje, deixar ele 42 meses aplicado, numa LTN 2031, eu vou ter os 15.500.000, que é a lógica do fluxo de caixa descontado. A partir de 11.400, no cenário de 42 meses ou de 36 meses, 11.900.000, tem um razoável de aceite. Economicamente, tá? Tem toda uma dificuldade do fundo, tem várias empresas, tem uma possível ligação política que a gente tem que avaliar, e o que é de fato, o que é razoável recuperar, ou se vale a pena correr o risco de esperar. A gente está trazendo todas as informações, até o que a Eliette também complementou, para ajudar a tentar qual a melhor decisão. Aqui a gente pode recuperar esse crédito, pode esperar mais e correr o risco dos 40 meses, é uma decisão de hoje a ser tomada. O parecer do escritório de advocacia, tá? Ele considera, a avaliação é boa, o fundo só foi atrás da fazenda na época, que é o que ele consegue recuperar agora, né, nessa CCB, só essa fazenda que sobrou de vender. Pelo prazo, supondo que a Credimix não fique mais entrando com outros recursos, né, que atrase para se repassar essa propriedade de fato ao fundo, de 30 a 40 meses, eles entendem que é bastante razoável aceitar. Para aceitar, é melhor aceitar agora do que esperar esses 40 meses, 30 a 40 meses. O parecer do gestor também ele sugere como, dado que o fundo está em liquidação, a gente viu todos os problemas que teve desde o aceite, quando foi aplicado, né, esse fundo, já se passaram 11 anos da aplicação, entende que é razoável sim, e eles entendem que se deve aceitar. A nossa opinião, a gente tinha uma ressalva que era o valor de desconto alto. Agora a gente entende que a partir de agora, se conseguir mais, melhor, ótimo, mas a gente entende razoável a aceitação, no sentido do raciocínio econômico, tá? Então agora eu tenho uma taxa razoável de desconto, que eu consigo justificar isso, você tem uma taxa de título público, o que o Instituto deixa de receber para não esperar esses 40 meses, 30, 42 meses, eu consigo aplicar esse recurso e ter esse valor de volta. Se assumir a fazenda, eventuais custos de todos esses anos, enquanto a fazenda está tudo embargada nas decisões judiciais, custo de manutenção, impostos, segurança, tudo que tiver da fazenda de compromisso e não foi honrado, fica de responsabilidade do fundo. Recai sobre os cotistas também. O fundo tem mais 1 ano e meio, 2 em funcionamento. Se eu precisar de mais 2 anos só para esperar essa fazenda, para atingir melhor valor, para que eu faça um leilão, tem a taxa mensal e anual de gestor, junto com o escritório de advocacia, taxa CVM, taxa CETIP, tá tudo, a gente fez uma média do custo total. Considerando que quando em congressos, igual a gente vê, por exemplo, na ótica do Tribunal de Contas, está acima do valor de venda forçado, está uma taxa razoável de desconto e já é valor presente, dinheiro em caixa, à vista, não vai ter que fazer uma dívida longa, parece razoável. Essa dívida foi emitida há mais de 10 anos, a garantia está desde 2015 tentando ir para leilão.
Já negamos outras duas propostas que estava bem um valor muito ruim, né, de se tornar razoável. Então o conselho traz para o comitê traz para o conselho, porque a partir de agora o racional que a gente tinha para negar, ele acaba sendo alterado para aceitação, possível aceitação, até mesmo abstenção, conforme o conselho se sentir mais à vontade. E tem um outro risco ainda, olha, Douglas, a gente discorda tudo, até o momento só compareceu esse comprador interessado, tem ainda um risco de vamos arriscar, vamos a leilão, não comparecer, são todos os riscos, tá? Se aparecer o leilão for positivo, tiver o leilão já na primeira praça, né, que é nos primeiros preços que a gente coloca, ótimo, vamos recuperar maior valor. E tem um risco também de não aparecer ninguém, ele vai para a segunda praça e geralmente eles aderem ao valor de venda forçado ou algum outro valor que algum perito judicial determinar. Esses são os riscos. Então, mais ou menos assim, você não tem a situação ideal, lógico, que era recuperar toda a dívida, o que sobrou dessa dívida, basicamente, é a fazenda e essas são as condições, tá? Situações possíveis, para resumir. O aceite da proposta, recebem até 12 mil, os fundos entregando todas as documentações que dá garantia de transferência, toda a dívida, toda a regularidade para o comprador, ou rejeitar a proposta, no sentido de rejeição, a gente até reforça, né? De repente até a abstenção da proposta, no sentido de ver se de repente sai um valor maior, ou a outra possibilidade é correr o risco de esperar esses 30, 40 meses e a fazenda aí para leilão. Eu acho que é isso que eu queria apresentar para vocês. Vou até tirar a minha tela agora aqui, ver se aparece. O que a gente fez também com... Todos estão me vendo agora? Saiu? O que a gente aproveitou fazer, a gente pediu uma cortesia para gestores de outros fundos, tá? Falou, me dá uma ajuda para ter uma ideia dessa avaliação. 3 engenheiros analisaram, de 2 empresas diferentes, fizeram bateu o olho para ver se está razoáveis as premissas, por não ter entrado, já deixamos bem claro essa prerrogativa que teve, essa premissa. Eles entendem como razoáveis e um deles até colocou menos de 10 mil, vocês não podem aceitar. Mas é de 15, 17 a 20, é isso mesmo na região, tá razoável. Foi uma opinião, é apenas opinativo, tá? Não tem um laudo escrito. Foi um bate-papo, ele analisou para a gente e deu essa opinião, que é razoável o valor dentro das condições que ele foi feito. Eu acho que é isso que eu gostaria só de acrescentar. Eu acho que eventualmente, né, tem a questão também da insegurança, né, porque assim, eu aceito porque eu aceito, eu rejeito porque eu rejeito. Porque assim, os órgãos de controle, alguns podem entender depois de um ano, a fazenda explodiu, ótimo negócio que você fez. Ou de repente a fazenda desembaraça e valia muito mais. Um exemplo. São cenários possíveis que os senhores podem depois, eventualmente, ser questionados junto até com a diretoria. É por que você aceitou ou por que você rejeitou. Você teve chance de se livrar de uma bucha e não aceitou por quê? E ainda que a gente estava discutindo, né, os órgãos de controle eles não conversam entre eles. Não vai adiantar a gente falar, não, mas o Tribunal de Contas fala para a gente no Congresso lá que está razoável aceitar. Eles não vão conversar entre eles. Vem a cobrança bordoada conforme o critério de quem está analisando. Então, assim, a gente se pautou no quê? Elementos econômicos, pura e simplesmente, friamente, tá? Agora que há desejo, você vê todo o rolo político que possivelmente tem, uma pancada de empresas, você olha, você já vê um emaranhado desse, já parece uma estrutura para dar errado. O que parece que os 12 milhões já é um dinheirão. Ou a gente também pode, será que não sai um valor maior? Ou a gente abstém, não é uma possibilidade? Aí fica a critério e se tiverem mais alguma dúvida, podem fazer que a gente tenta responder. Eu acho estranho, Douglas, aqui, é que aquilo, a avaliação é tão não bem feita, porque é como não saber que tem alguma coisa dentro da fazenda. É impossível que alguém não tenha entrado nessa fazenda, que alguém não entre nessa fazenda está fechada por muros e que... Não, a Eliette mesmo colocou a matéria aí que a gente tem lá, parece que tem tem um local de restaurante, sei lá, alguma coisa de imóveis.
Então, Não, o Laudista ele até comenta nesse ponto, ele coloca que tem construções sim. Na caso das construções, ele coloca que não considerou, que ele, primeiro que ele não pôde visitar, lógico, mas que pela área do terreno era pouca construção pelo tamanho de terra que é. Não era algo expressivo, metade do terreno é construção, entendeu? Ele falou, tem construção, mas não é algo expressivo pelo tamanho, pelo porte do terreno. Ele acredita na avaliação dele, lógico, se de repente você tem lá uma usina térmica, por menor que seja, isso acrescenta muito valor à fazenda. Mas no olhar dele, ele entende que não ia acrescentar muito, não, caso fosse possível ele ter a permissão para entrar e para conseguir fazer uma avaliação dessa construção. Questão de ordem, a Nara pediu a palavra. Pois não, Nara. Deixa eu fazer Estou pensando nas palavras aqui, em como fazer a pergunta. Douglas, no caso, a gente aceitando, deu tudo certo, enfim, a gente tem as duas opções. Esse dinheiro ou pode manter-se no fundo, ou a gente pode resgatar e fazer uma aplicação própria, né, em outro lugar. Que aí seria aquele valor que você colocou de mais ou menos 1.600.000, 1.700.000. Vou até calcular aqui, peraí. Você chegou, né, fazer uma estimativa nesse período de quanto seria possível render? Você não fez 1.744.000, confirmei com a gestora, até foi dúvida da última reunião, né? O valor mínimo que o plano de liquidação tinha exigido em caixa, a gente mantém, os 12.013 vai direto para distribuição para o cotista. Tá, não, a minha pergunta seria o seguinte, você fez aquele cálculo do montante de 12 milhões, quanto ele renderia mais ou menos em 2 anos. Esse valor de 1.600.000, 700, você não chegou a fazer essa hipótese de mais ou menos quando ele renderia no mesmo período, né? Posso fazer, peraí. É só uma curiosidade, porque aí vem o segundo passo, depois disso, a gente vai ter que decidir se mantém-se no fundo, né? Ou se resgata e faz uma nova aplicação. Não, fazendo bem até proporcional aqui, a gente chegaria, para chegar na taxa, seria 11.400, né? Então, se a gente fizer o contrário, 15.500 vezes a nossa participação, 14,52, dá 2.250. Que é o que a gente consegue de rentabilidade ao longo desses 42 meses, tá? Nesse raciocínio. Como está 12 milhões, a proposta é maior do que o mínimo que a gente calculou, mesmo a participação, dá 1.744,28. A diferença que a gente vai ter a título de rentabilidade seria de 500 mil. Nesse prazo de 42 meses, tá? Fábio, você pediu a palavra? Tem sua mãozinha erguida aqui na minha tela. Sim, uma dúvida em relação até ao laudo, Douglas, que nem o material que a Eliette passou. Que tenha lá uma usina térmica ou alguma coisa, e eles alegarem que foi construído após a emissão da CCB, eles podem também questionar isso daí, da avaliação posterior agora, né? Não contar essas obras que tiveram, que eles conseguirem provar que foi depois da emissão da CCB, ou não tem nada a ver? Boa pergunta. Porque na CCB, ele vem descrito já o que tem. E benfeitorias, né? E por estar garantia, eles não fariam, né? Que eles tendem a perder. Eles estariam só melhorando a garantia. E aí seria do fundo, sim. Se tiver na propriedade, sim. Que é uma benfeitoria que o que foi feito atribui valor maior para a garantia. Isso na teoria, tá? Mais alguém? Não? Então, eu vou colocar em deliberação, tá bom? Em votação, em deliberação. E se é aceita ou não a proposta de recuperar os 12 milhões, ou se sim ou não para os 2 milhões. Porque votando não para os 12 milhões, óbvio que daí é para esperar a Assembleia, a Fazenda, etc, etc. Tudo bem assim? Só para ficar claro a votação. É o aceite da proposta dos 12 milhões, desculpa. Tudo bem? Correto. Então tá bom, eu vou colocar em votação. Edu? Eu voto não. Paulinho? Eu voto sim. A gente pode justificar? Pode.
Tá. Eu voto sim, porque a gente já está indo para 10 anos desse fundo estressado. Eu achei super importante o que a Eliette trouxe para a gente, porque mostra ainda mais o quanto está enrolado esse fundo de situações não resolvidas. 12, Acho né? que, 12 anos, né? eu acho que assim é um pouco ruim porque a gente não conhece o todo que tá lá, mas já são 10 anos, a gente tem a oportunidade agora dos 12 milhões que faz uma diferença para a Pauliprev. A gente continua no fundo, ainda tem as taxas que o Douglas estava contando para a gente. Já estamos na terceira oferta, né, porque a primeira foi com 7.800, segunda com 9.200 e agora os 12 milhões, dá uma diferença aí de 4 milhões, um pouquinho mais de 4 milhões, o que faz diferença para o Instituto. Então eu voto a favor, para a gente liquidar esse nosso problema, assim, já de quase 10, 11, 12 anos aí, como o Edu colocou. E é uma caixa de Pandora, né? Depois que você entra na fazenda, ônus e bônus é do fundo, né? Então, eu acho que, bom, minha posição é essa. Ok. Eliette? Eu não me sinto segura diante de tudo que eu levantei, que eu li, né? Como você talvez tenha pensado ao contrário, de um jeito, eu vejo de outro jeito. Eu vejo justamente que tem coisas funcionando, a gente não tem a dimensão de tudo que está funcionando, acho que tem coisas de valores bem altos ali, até pela estrutura, tecnologia que tem lá dentro. Eu estou justificando, na verdade eu ia me abster, mas já que tem que ser sim e não, diante de tudo isso que eu vi, pode estar enrolado sim, mas também pelas coisas que eu verifiquei de positivo e do jeito que está caminhando, eu prefiro votar não. Eu não quero... Não entendi, desculpa, eu não entendi. Eu não entendi seu voto, Eliette, desculpa. Cortou sua fala, desculpa. Eu ia me abster, mas como não, sim, diante de tudo que eu vi, eu prefiro votar não. Não aceito. Eu só queria contribuir o seguinte, desculpa, acabou tendo a discussão, até não falei. A gente tem que mandar para a Assembleia aceitar, negar ou abster. Se vocês quiserem reformar a forma de voto, que daí fica, você entendeu? Eu acho que fica mais coerente até com o voto da Assembleia. Mas espera aí, Douglas. Bom, primeiro, eu vou cancelar a votação e vou iniciar, porque a sua fala vai comprometer depois a gravação, vai falar que a gente está induzindo o voto. E é assim, a votação não é o conselheiro se abster. O conselheiro pode indicar que vocês aceitem a proposta, que vocês recusem a proposta, que vocês se abstenham na Assembleia. Não é, o que eu entendi é que a Eliette ia se abster de votar porque ela não se sente segura. Então fica confuso. E eu vou pedir, por favor, quando eu abrir votação, para a gente não mais interromper, porque senão vai ficar parecendo indução de voto e eu não quero que ninguém seja acusado de nada. Mas eu entendi o seu posicionamento. Desde a reunião passada, o André tinha mencionado isso, de abstenção na Assembleia, e isso é possível. Tá bom? Então, perfeito. Eu vou zerar a votação e vou reiniciar com essa nova explicação que o Douglas deu agora, tudo bem? Éric, você quer falar antes de eu reiniciar a votação? Por favor. Só outra dúvida que me surgiu aqui agora, que eu acho que é para ficar bem claro no vídeo nosso, e nós vamos votar aqui a posição do nosso conselho e do nosso instituto, mas lá perante a reunião deles, dos cotistas, vai prevalecer, mesmo que a gente vote, vamos dizer, não, prevalece os cotistas, correto? Exato. Exatamente. Voto da maioria. Claro para o pessoal que mesmo quem vai assistir depois, que independe única e exclusivamente da nossa decisão aqui. Nós vamos depender ainda do fundo. Exatamente. O nosso posicionamento aqui é de como o Comitê de Investimentos do Instituto Pauliprev vai se posicionar na Assembleia de Cotistas, que nós temos 14 alguma coisa por cento desse fundo. Então, na AGC do dia 2/8, o Conselho Administrativo da Pauliprev agora está deliberando como o nosso comitê vai se portar nessa AGC, ok? Tudo certo, entendido? Vou reiniciar a votação. Edu, na sua opinião, como é que o Comitê de Investimento deve se posicionar na AGC? Acho que aceita a proposta, se abstém ou recusa? Acho que assim fica bem claro. Vou fazer uma colocação agora. Aproveito a fala da Eliette, porque
que com a matéria da Eliette colocou, mais toda a matéria e a colocação, a apresentação do Douglas feitas, eu também penso que tem muita valorização, muito maior do que isso que está aí, tem muita política no meio, e eu voto não. Ok, obrigada. Paulo? Bom, eu já fiz a colocação, mas diante de tudo aquilo que foi colocado aqui, e conforme a gente comentou, eu voto por sim. Eu acho que tem que aprovar. Ok. Eliette, por favor. Eu já fiz as colocações, né, que eu não me sinto segura diante do que pode ter lá dentro, em função dessas pesquisas que acabei fazendo, juntando o que o comitê passou, e eu voto não. Ok. Fábio? Eu voto sim, faço minhas palavras do que o Paulo falou, e também do imbróglio jurídico, né? A gente corre até o risco de acabar ficando até sem essa fazenda. E o material que a Eliette trouxe também fica, né? É um imbróglio gigante. Ok. Eric? Dá licença um pouquinho só. Ô, Fábio, eu acho que se ficar sem, aí também não, ficar sem a fazenda não, porque é garantia do fundo, Edu, eu vou puxar a orelha de novo. Eu falei que durante a votação não era para se manifestar, a sua fala já passou. Eu não quero que pareça depois que isso é indução de voto. Sua vez já passou, desculpa. Eric, por favor. Tá, eu voto pelo aceite, até mesmo a minha visão um pouquinho diferente do da Eliette, mas corrobora com ela. E é a dúvida que me gerou, a insegurança que me gerou, eu voto pelo aceite sim, porque eu acho que tanto rolo que tem nessa situação, que a gente vai correr mais risco em não aceitar e aguardar do que aceitando nesse momento. Ok. Selene? Abre o microfone, minha querida, por favor. Desculpa. Eu sou super conservadora. Por mim, eu já teria aceitado essa proposta lá nos 8 milhões, lá nos 9 milhões, e encerrado esse assunto. Porém, nós estamos lidando com dinheiro que não é só nosso, só meu. Se fosse meu, eu já teria resolvido. Então, eu estou bem na dúvida, viu, para votar. Mas eu vou votar pelo sim, mas com dúvidas. Não existe sim com dúvidas, mas é um sim com dúvida, porque pode ser que quem está votando não tenha razão. Daqui a uns dias nós tenhamos um império no Ceará que nós perdemos. Mas eu vou votar pelo dinheiro no bolso hoje. Ok, Silene, obrigada. Nara? Nossa, eu refleti bastante e eu estou pensando assim, pensando no Instituto, pensando que a gente pode ou não precisar dessa liquidez, desse dinheiro em algum momento, né? A gente sabe que o número de aposentadoria vai aumentar. E aí, nesse sentido, pensando como o Douglas colocou, na própria rentabilidade, é uma garantia que a gente vai ter, eu vou votar sim. Se o dinheiro fosse meu, pessoal, eu votaria não. Mas como não é, né, e a gente não pode arriscar, e ao contrário de algumas questões colocadas, eu acho que sim, é capaz da gente, no futuro, ficar sem nada, ir para leilão e diminuir esse valor, de tanto que é o imbróglio que está ali por trás, e a gente sabe que não tem força, né, muitas vezes para resolver isso, e tem que deixar mesmo para a Polícia Federal e para quem tem que resolver, né? Então, eu pensei mais nesse aspecto e eu vou votar sim. Ok, Nara, obrigada. Edson? Eu quero fazer um comentário antes do meu voto, lembrando o reinício da votação, tá? Que você colocou, a gente vai votar sim, não, ou pela abstenção da Poliprev na AGC, correto? Isso. É o seguinte, analisando, que eu venho fazendo rascunho, tá, gente? Analisando os documentos que foram apresentados e levando em consideração a possibilidade de avaliação do imóvel, levando em consideração que a área ela está sendo incluída no plano diretor do município, né? Que está causando uma atualização para exploração comercial, ou seja, imobiliária, né? Potencial este que é evidenciado pelas seguidas propostas realizadas pela proponente, né?
que desde fevereiro até junho de 2021 houve um aumento de 53% nesses aumentos do valor ofertado, né? Eu considero que esses 12 milhões, eles podem ser superiores, entendeu? Esse é o meu posicionamento. Então, mediante isso que eu coloquei, mediante da documentação que a Eliette apresentou muito válida, porque por essa documentação da Eliette, a gente chega à conclusão que nunca que a Fazenda vai permitir a verificação in loco, né? Porque a gente percebe o quê? Que está tendo uma intensa movimentação econômica nessa fazenda, né? Então, perante tudo isso, e restou claro que a gente não tem segurança jurídica para fazer essa votação, do aceite ou não, que a gente vai estar com os órgãos fiscalizadores na nossa cola, olha, você deixou de votar pela venda, a gente perdeu, ou a gente deixou a gente poderia ter ganhado mais. Então, mediante tudo isso, eu não me sinto seguro para fazer essa votação. Então, o meu voto é que a Pauliprev deva se abster desse voto, ok? Ok, Edson. Perfeito, muito obrigada. Então, por 2 votos contrários, um voto pela abstenção do comitê e por 5 votos favoráveis, o Conselho Administrativo da Pauliprev indica pelo aceite da proposta dos 12 milhões ao Comitê de Investimento do Instituto. Ok? Então, como é uma reunião de pauta única, e nós encerramos, então, aqui a reunião de hoje, agradecendo a presença de todos, a contribuição que todos trouxeram e a discussão de elucidação de todos. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite.